Teorias da aprendizagem para uma EAD sem distâncias. Nós, professores, estamos passando por uma situação em que mal conseguimos parar para descansar. Ainda que há quem acredite que por estarmos em casa não estejamos fazendo nada, né? Ou que acham que só trabalhamos naqueles momentos em que estamos aplicando ou estamos nos encontrando online com os nossos alunos. É um momento em que estamos aplicando mais do que nunca aquilo que as metodologias ativas preconizam, ou seja, o aprender fazendo. Estamos aprendendo a lidar com essa situação, a praticar o ensino remoto, a dar conta de tudo que a gente tem que fazer, que é muito, né? E a dar conta dessas diferentes demandas e problemas. Mas os resultados estão compensando. Quem escolheu ir para a luta, em vez de ficar esperando que algo caísse do céu e resolvesse todos os problemas, estão vendo que está valendo a pena. Mas mesmo com tanto trabalho, tanto foco na prática, você que nos assiste encontrou um tempo para pensar um pouco sobre teoria. Vamos falar hoje sobre teoria. Parabéns por estar conectado com as questões que vamos discutir agora. A EAD, por outro lado, está mostrando ser sim a solução. Aliás, esse é um tema de uma live de 10 minutos que eu fiz e que vocês podem encontrar no perfil Educação Sem Distância, falando por que a educação à distância é sim a solução. Mesmo que numa forma derivativa, que a gente está chamando de ensino remoto. Então, só um instantinho que... tá aqui. Ok, só um instantinho que eu estava preparando aqui para chamar a nossa convidada. Então, como eu estava dizendo, mesmo que nesse formato de ensino remoto emergencial, não deixa de ser uma educação à distância. Ou melhor, o que a gente tem que procurar é uma educação sem distância. Então, nem por isso, as antigas e boas teorias pedagógicas podem ser esquecidas. Sim, a teoria sempre foi e é muito importante, mas sabemos que pode ser complicado conciliar teoria e prática. E para nos ajudar a destrinchar essas teorias e aplicá-las na prática em EAD, eu trago hoje a Adrienne Stephanie, autora do livro Teorias de Aprendizagem na EAD, Abrindo a Caixa de Pandora. Nessa obra, ela consegue colocar de forma clara e organizada as principais teorias que embasam as metodologias pedagógicas. A Adrienne se apresenta como uma pessoa apaixonada por educação e inovação. Ela é coordenadora pedagógica de EAD e também docente no Centro Universitário de Patos de Minas, a Unipam. E é doutoranda na Universidade Federal de Uberlândia, desenvolvendo uma temática, não podia ser diferente, relacionada a tecnologias na educação. Eu já vou chamá-la, mas antes quero dar alguns recados importantes. Tá? Bom, primeiro, não esqueçam de seguir o perfil Educação Sem Distância para estarem antenados com todas as novidades e muita informação sobre tecnologias na educação. A gente já fez uma série de lives toda quarta e toda sexta às 17 horas. A gente tem uma live diferente, com um convidado diferente. A gente está tentando sair do lugar comum e buscar temas, às vezes até não tão esperados por vocês, mas que depois vocês acabam gostando. A gente já teve aquela live com o professor Juarez sobre os laboratórios remotos, que fez muito sucesso. A professora Ilka Serra, da UEMA, falando sobre os grandes projetos envolvendo o EAD e o portal Escada e outras ações que ela tem feito. Todas essas lives estão disponíveis. Você pode entrar lá no link que tem no topo lá da bio do Educação Sem Distância. Teve aquela live com o professor Seiji, que também despertou muito interesse. Muita gente não sabia que existe um
curso de pós-graduação em computação aplicada à educação. Então, quem não viu, vai lá e veja que é muito interessante. E agora, tivemos também uma live que está bombando, tá? O vídeo dela acho que é um dos mais acessados aí no Educação Sem Distância, na quarta-feira com a Deise Rodrigues, uma pedagoga que se encontra na Alemanha e tem uma história de vida muito bacana e muitas coisas interessantes ela falou sobre, inclusive sobre ensino de tecnologia para crianças, tá? Bom, e agora eu tenho também boas notícias para vocês. A gente vai começar uma série que eu tenho certeza que vai bombar agora, 3 lives em seguida, quarta, sexta e na outra quarta, tá? A gente vai começar essa série aí de lives com a Andrea Filatro, conhecida autora que dispensa a apresentação, né, de livros sobre inovação e tecnologia na educação, sobre design instrucional. Então vai ser um papo muito bacana com ela. Na sequência, a gente vai ter a professora Alice Carraturi, que já foi presidente da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e que agora está na Bet Educar, né, um dos maiores eventos aí de educação no Brasil e no mundo. Então ela tem muitas novidades para falar para a gente. E na sequência, na outra quarta-feira, a gente vai receber a nossa querida e conhecidíssima professora Vani Kensky. Então, não percam, reservem os horários, quartas, sextas, às 17 horas, para nos acompanhar. E se perder alguma coisa, aí você pode, então, assistir os vídeos. Só que aí você perde a oportunidade de fazer perguntas e interagir com os nossos convidados. Mas chega de falar, quem vai falar agora é a professora Adriene Stephanie. Então, vamos chamar a professora Adriene. Muito bem-vinda, Adriene. Obrigado por aceitar esse convite. Você deu uma aula excelente sobre teorias de aprendizagem para os meus alunos da pós-graduação na Escola Politécnica da USP. E agora eu estou pedindo para você, então, falar com os nossos seguidores para a gente conversar um pouco sobre teorias de aprendizagem. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, que hoje você coordena toda a EAD da Unipan, né? Além de fazer doutorado, sempre muito envolvida com tecnologia na educação, participando de muitos eventos, muitos congressos, ainda encontrou tempo para escrever um livro, que também eu recomendo muito. É um livro que é muito claro, ele consegue transformar algo que é bem denso, que é difícil, né, de ser compreendido assim numa primeira leitura, as grandes teorias dos grandes teóricos aí da educação, da educação e da aprendizagem, e ela organiza isso de uma forma muito clara. Então, eu vou agora conversar sobre isso com ela, mas antes, então, fale um pouco de você. Muito obrigado, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, professor Tori, boa tarde a todos os seguidores. Vejo alguns alunos aí já participando conosco, é sempre bom ter vocês por perto. Na verdade, eu que tenho que agradecer o convite, é sempre uma experiência fantástica e eu acho que a educação só faz sentido quando a gente compartilha e quando a gente soma, né? E assim como o canal de Educação Sem Distância, você sempre nos proporciona esses momentos, né? Na verdade, a gente já tem uma experiência aí de alguns encontros virtuais também, né? Sempre que possível a gente faz essa troca. Muitas vezes você esteve aqui com os meus alunos no Unipan, e eu tive a oportunidade de estar com vocês aí na USP. Espero que torne-se tradição, né? E Sim. que aqui no Educação Sem Distância, além de uma seguidora, sou fã de carteirinha. Mas falando um pouquinho aí da minha trajetória, na verdade, o meu trabalho com educação à distância, ele se tornou mais intenso a partir de 2014. Eu sempre fui muito apaixonada com a educação como um todo. A minha
formação é licenciatura, mas a partir de 2014 eu fui convidada a participar do projeto de implementação da educação à distância aqui no Centro Universitário qual eu trabalho, qual eu me dedico como docente e hoje como coordenadora pedagógica. Então, atrelado a essa experiência profissional, eu acabei desenvolvendo a minha área de pesquisa muito dentro dessa perspectiva, né? Tendo como uma das primeiras referências para esse trabalho foi o seu livro, Educação à Distância, né? Aí ainda muito no início das minhas pesquisas, inclusive tive a oportunidade de estar com você na ABED e entrevistá-lo. Isso acabou me impulsionando dentro dessa área. E quando a gente faz o que ama e trabalha com isso, a gente acaba aí alcançando um espaço muito feliz nesse caminho dentro da educação. E é nessa perspectiva que eu venho como pesquisadora e como profissional na área de educação à distância. Hoje a gente tem uma expansão dos cursos de educação à distância aqui no Centro Universitário de Patos de Minas, inclusive com projetos bastante inovadores na área de cursos híbridos, né, como agronomia, engenharia de Minas, né? Então nós entramos muito dentro dessa perspectiva que a educação de qualidade ela tem que romper essas barreiras. Dentro da universidade, qual eu sou pesquisadora, esse livro, né, está aqui comigo. Esse é o livro que vocês receberão aí, o sortudo de hoje. Ele é resultado, da verdade, da minha dissertação de mestrado, que a gente percebeu quando a gente foi criar o nosso processo de produção de material didático aqui no Unipam, que a maior parte, na verdade, dos professores são bacharéis. Logo, eles não teriam contato com as teorias de aprendizagem. E produzir um material didático sem contato com tais teorias acabava por criar algumas limitações de conteúdo, né? Porque, na verdade, o material didático da EAD, ele não é um artigo científico, ele não é uma reprodução facsímile ou ainda um mix de obras, né? Ela tem todo um caráter diferenciado, porque, afinal de contas, esse material tem como principal objetivo consolidar o processo de ensino-aprendizagem, fomentar a aprendizagem. Então, partiu muito dessa experiência profissional e eu tomei como caminho, fio condutor aí das minhas pesquisas no mestrado. E agora, no doutorado, seguindo essa mesma trilha, né, hoje muito ligado também a saberes e práticas docentes, ainda pesquisando, né, dentro da perspectiva de educação, mas hoje mais ligado à aprendizagem, avaliação-aprendizagem, resgatando tudo isso que eu pesquisei ao longo aí das teorias de aprendizagem. Primeiro, no mestrado, como utilizar essas teorias dentro do processo de ensino e aprendizagem, e agora trazendo um tripé de aprendizagem, avaliação da aprendizagem e aí uma novidade, a avaliação externa, né? Então, fechando esse ciclo dentro da perspectiva de ensino superior. Muito bem. Bom, eu começo perguntando, afinal, o que é aprendizagem? Professor, quando... Eu não vou falar a época, né, gente, para não entregar aqui os pontos, mas quando eu optei pelo curso de licenciatura, eu ainda era muito jovem, né? Eu entrei para o curso de graduação e tinha 17 anos. Aí a opção de licenciatura foi a primeira e única. E uma das principais perguntas que sempre rondava a minha cabeça, o que é a aprendizagem, mas, sobretudo, como se dá o processo de ensino e aprendizagem. E a gente percebe, ao longo da docência, que não existe aprendizagem sem ensino e vice-versa, né? Mas, tratando mais especificamente da aprendizagem, não vamos aqui atentar aos detalhes dentro de uma epistemologia, mas entrando bem no conceito de aprendizagem, ele é muito amplo, né? Mas, na verdade, se refere de forma simplista à capacidade do ser humano em reestruturar informações iniciais e construir novas percepções a partir daquele foco inicial. E dentro desse conceito, a gente tem diversas interpretações, diversas linhas
que trazem novas perspectivas, né? Linhas que tratam que o homem nasce, por exemplo, como tábula rasa e a interação com o mundo vai gerar aprendizagem, outras que o homem, vindo lá dos gregos, ele tem a habilidade nata de aprender, enfim, a variedade das linhas de pensamento são múltiplas, mas de forma simplória para o nosso bate-papo aqui, eu penso que a aprendizagem seja, sim, a capacidade do ser humano em aprender a partir de um construto inicial, reelaborando e criando novas representações daquilo aprendido. Sim, interessante que assim, as pessoas às vezes têm preconceito com teorias antigas, porque acham que, bom, tecnologia é algo moderno, algo novo, então só as novas teorias, ficam sempre em busca de novas teorias, novas teorias, novas teorias. Mas a gente tem que ter em mente, e acho que você deve concordar, que o ser humano, a forma como a gente aprende, a forma como a nossa mente trabalha, claro que ela evolui também, mas não evolui na mesma velocidade que a tecnologia. Então, a forma como o nosso cérebro constrói informações, como que a gente acessa e armazena e anexa aquele novo conteúdo, aquela nova informação a uma estrutura interna que a gente já tem, isso não mudou ainda, né? Dizem que com as novas gerações, com o acesso às novas mídias, etc., vão acabar criando conexões diferentes. Mas o fato é que aquilo que os grandes teóricos falavam há muito tempo continuam sendo verdade hoje. O que muda é como aplicá-las, como aplicar essas teorias na prática de hoje, porque certamente as mídias mudaram muito, né? As metodologias precisaram se adaptar, mas a essência de tudo que está por trás continuam sendo as velhas e boas teorias, né? Que você organiza de uma forma muito bacana, você cria uma classificação lá em 3 grandes abordagens, né, que você chama de, claro, que todo mundo chama de comportamentalista, né, a cognitivista e uma que você criou, assim, que se agrega várias teorias interessantes e muito atuais, né, como construtivismo, etc., dentro de uma categoria que você chama de humanista, né, ou seja, o aluno é que está no centro dessa questão toda. E aí, então eu vou pedir para você de uma forma, claro, a gente está numa conversa aqui, você não está dispondo nem de um quadro e giz ou de uma outra mídia para apoiar aquilo que você vai falar, mas certamente a ideia hoje é mais motivar a quem está nos assistindo a aprofundar mais. Eu vou colocar, eu vou criar uma matéria no meu blog, no blog Educação Sem Distância, que para entrar lá é muito fácil, é e100d.org, tá? Em vez de EAD, troca o A por 100. Então, e100d.org. E no e100d.org, em breve eu vou colocar, até amanhã eu devo colocar uma matéria com o link para o vídeo dessa conversa, com o link para o livro da professora Adriene e outros materiais interessantes. Então hoje é apenas um teaser, digamos assim, para motivar você que quer se aprofundar nessas questões de teoria e principalmente como aplicá-las na prática, porque se você dissociar teoria de prática não tem muita utilidade, né? Então vamos aplicar essas teorias na educação à distância, na educação remota, no ensino remoto emergencial, etc. A gente vai terminar o papo de hoje discutindo algumas dicas sobre como aplicar esses conceitos, tá? Que não são difíceis de entender e também não são difíceis de aplicar, né? Basta você realmente ter uma noção mínima, você já consegue aplicar isso no seu dia a dia, tá? E para isso, então, eu vou pedir para ela começar pela primeira categoria, que é a comportamentalista, né? Que também é uma categoria que é muito bombardeada, entre aspas, né? Muito criticada. Ah, isso daí é comportamentalista. Ah, isso daí é behaviorismo. Ah, isso é skinneriano, é Skinner, é não sei o quê, como sendo uma coisa pejorativa. E, claro, tudo pode ser usado de uma forma boa ou de uma forma ruim, né? Então, claro, você querer usar para tudo, você descobriu um martelo, ao usar um martelo e tudo vira prego, não é uma boa solução. Tá? Mas
talvez existam momentos em que faça sentido você ter uma abordagem comportamentalista, ou até entender, pelo menos, como que funciona essa abordagem. Mas, claro, que diferente do que numa época se falava, não é a solução para tudo, muito longe disso. Mas explica melhor para a gente o que é essa abordagem comportamentalista. Professor, quando você ia falando, eu ia resgatando aí as minhas horas e horas de dedicação à pesquisa e à escrita. E quando eu fico muito feliz quando você fala que o livro ficou bastante claro essas divisões, porque foi uma das minhas maiores dificuldades, né? Porque quando a gente se depara com a pesquisa dentro das múltiplas abordagens, concepções e autores, várias linhas distintas agrupam de diferentes autores e concepções. Então, o objetivo era tentar simplificar, criando concepções, categorias e mais, né? Trazer exemplos práticos de como a gente pode reconhecer cada uma dessas teorias no nosso cotidiano, mas, sobretudo, nos processos de ensino e aprendizagem. E quando, já entrando na sua pergunta, quando a gente fala da abordagem comportamentalista, muitos educadores, né, viram aí, torcem o nariz, mas a gente consegue perceber a abordagem comportamentalista diariamente no cotidiano de sala de aula. Antes da gente revelar, né, desvelar essas práticas comportamentalistas em sala de aula, trazendo aí um pouquinho da perspectiva do que vem a ser essa abordagem, ela traz aí um conjunto de autores, né, Pavlov, Skinner, pensadores, Watson, que trabalhavam dentro de teorias distintas, mas que ambas tinham a concepção que o ser humano ele pode ser condicionado, né? Ele aprende a partir do momento que ele é capacitado e condicionado a exercer certas tarefas, né? E talvez ela seja muito criticada porque ela começa com, primeiro, eventos de testagem, de pesquisa em animais, como Pavlov, né, no treinamento de cães, o próprio Skinner, que talvez seja o mais famoso dentro dessa abordagem, né, com ratinhos, condicionando a aprendizagem deles a partir de treinamento e da própria de capacitação. E esse condicionamento, ele se refere a reforço positivo e negativo atribuído à execução de tarefas, né? Então, cada tarefa negativa que não estava dentro daquilo que era condicionada à aprendizagem, era dado um reforço negativo. Cada tarefa que fosse cumprida dentro do esperado, obtinha-se um reforço positivo. E aí, muitas vezes, a gente percebe na atualidade que, nossa, a abordagem comportamentalista é ultrapassada, há um reducionismo da aprendizagem e das possibilidades de aprendizagem do ser humano. Então, há uma ideia muito da ação tecnicista nesse contexto. Mas quando você traz a abordagem comportamentalista para o cotidiano, elas são reproduzidas diariamente quando um aluno recebe o boletim com nota vermelha, isso é um reforço negativo. Quando a professora do ensino infantil desenha, você brilhou, parabéns, no caderno do aluno a conferir a tarefa, isso é um reforço positivo, né? Ou outras ações em sala de aula mesmo, né? E dentro dos textos produzidos, dos materiais didáticos, a gente faz isso da mesma forma. Quando a gente retoma uma aula, né? Eu estou na aula de hoje, começo lembrando a minha aula passada, né? Isso é um reforço também positivo, né? Então, Aliás, por mais que... Desculpe interromper, mas é que você falando desse uso, me lembrei de uma coisa, de um conceito que se fala muito e se usa muito hoje, e que me parece, não sei se você concorda, é muito baseado no comportamentalismo, que seria gamificação, ou não? Sim, sim. Nesse tocante, a gamificação e a aprendizagem corporativa, inclusive, faz muito uso dessa abordagem. Eu vejo essa abordagem em 3 momentos muito específicos. Primeiro, que é uma das abordagens mais utilizadas no Brasil até hoje.
a gente consegue perceber dentro de sala de aula, nos documentos a serem instrumentalizados em sala de aula, esse reforço negativo e positivo. A gente deu o exemplo do boletim, a gente deu o exemplo do visto no caderno. Durante a ditadura militar, sem dúvida nenhuma, o ensino tecnicista utilizava muito dessas ferramentas. Dentro da concepção da escola de administração, da escola administrativa e corporativa, faz-se muito uso desses reforços, bonificações, premiações, e dentro da gamificação, sem dúvida alguma, o atingir metas, o buscar premiações, né? Esse reforço positivo, quando você não consegue realizar a tarefa, você perde o seu personagem, ele morre. Isso tudo é intrínseco ao reforço positivo e negativo, né? Sem dúvida alguma. Muito bem. Bom, daria para ficar a live inteira só discutindo comportamentalismo, mas a gente precisa ver mais duas categorias. Vamos então para o cognitivismo, mas antes disso, quero lembrar a todos que faremos um sorteio ao final desta live, mas não basta você estar nos assistindo para participar do sorteio, tá? Lembre-se que para participar do sorteio você tem que entrar lá no perfil Educação Sem Distância do Instagram, procurar a postagem que tem lá, live Educação Sem Distância, tem a professora Adriene e tem um splash escrito sorteio, né, do livro e tal. Aí basta você fazer desse livro, fazer um comentário nessa postagem, marcando 3 amigos, que você já automaticamente está fazendo parte do sorteio, que será feito de forma automática, usando um aplicativo chamado Sorteio Gran, que automaticamente sorteia uma linha lá dos comentários. Aí, claro, a nossa produtora, aqui a Beatriz, que vai estar fazendo sorteio, ela vai verificar se quem comentou atentou aos critérios desse sorteio, que é indicar 3 amigos, não vale indicar perfis de famosos ou perfis fakes, etc. Tem que ser perfis de amigos mesmo. E pronto, atendido a esse critério, a pessoa vai ganhar o livro, que vai ser autografado pela Adriene, tá? E outra coisa, você pode fazer quantas linhas de comentário você quiser, em cada linha coloque 3 diferentes amigos, e que você, com isso, aumenta a sua chance. Se alguém repetir os mesmos, aí será desclassificado. Muito bem. E aproveite para fazer as suas perguntas, tá? Porque a Beatriz está lá selecionando as perguntas que surgirem para a gente responder à medida que elas forem aparecendo ao final, tá? Desculpe, voltando então, cognitivismo. O cognitivismo, ele recupera exatamente uma questão que ficou em aberto no comportamentalismo, né? O cognitivismo, ele, diferente do comportamentalismo, ele vai agregar a capacidade de aprendizagem dentro de uma interação do indivíduo com o mundo, né? Então, não somente o condicionamento, o homem não só aprende pelo condicionamento, mas também pela relação dele com o meio, né? Então, ele consegue criar novas representações a partir dessa interação aí com o meio. E dentro dessa perspectiva, ele traz também um novo conceito, de que há fases, né, de desenvolvimento cognitivo. Então, se aprende se relacionando com o meio, mas ao mesmo passo essa aprendizagem se dá em etapas de desenvolvimento cognitivo. E cada uma dessas etapas teriam aí exponencialmente múltiplas possibilidades de aprendizagem, respeitando cada uma dessas fases, né? Temos como principal representante, sem dúvida alguma, talvez o mais famoso, o Piaget, mas a gente também tem o Brunner, o próprio Vygotsky traz aí essa perspectiva de aprendizagem influenciada pelo meio, muito em Vygotsky, e, consequentemente, as fases de aprendizagem, as etapas de aprendizagem, muito em Piaget e Brunner. Muito bem. Bom, e vamos ver se alguém faz mais perguntas. Vamos partir para que eu considero a mais interessante, que é a categoria humanista. Por que você deu esse nome? Ou é um nome usado, ou é você que criou essa categorização, ou existem outros autores que usam, e por quê?
Não, na verdade, a abordagem humanista, a expressão abordagem humanista, ela está presente sim em alguns outros autores. O que diferencia para esses autores são as categorizações das teorias, né? Então, algumas trazem o Carl Rogers, mas não traz o Paulo Freire, outras incluem Vygotsky, que faz muito essa transição. Então, dentro da perspectiva da abordagem humanista, a gente optou por incluir ela e trazer esses três autores principais, congregando dentro da teoria, justamente pela a multiplicidade que se tem das teorias, correlacionando a aprendizagem não só em relação com o meio, não só comportamental, mas principalmente relacionada às relações culturais do indivíduo com o meio, né? Então, a aprendizagem, ela passa a ser estruturada não só no regime de ensino e aprendizagem formal, né? Mas informalmente, as representações que o mundo traz acaba fomentando e depois consolidando processos de aprendizagem sólidos, né? Aí, nessa perspectiva, um grande desafio, e foi tema de discussão durante muito tempo, e ainda é, sempre que eu apresento trabalhos nesse sentido, é a escolha e a opção por trazer Vygotsky dentro da Humanismo. cognitivismo ou dentro do humanismo. E aí a gente faz a brincadeira que, olha, se vocês observarem, o Vygotsky está bem na transição do capítulo para o outro, porque ele traz a concepção cognitiva, mas ele já começa a introduzir esse pensamento da influência da cultura e do meio, que fica muito mais evidente numa proposta real de aprendizagem dentro da humanista. Quando você pega o Carl Rogers, o próprio Paulo Freire, eles pensam a aprendizagem no contexto de sala de aula, de escola, enquanto os demais anteriores tratam a aprendizagem dentro de todo o universo, mas não especificamente para a sala de aula. Então, esse seria o critério aí de inclusão ou exclusão, né? Mas o Vygotsky está ainda nessa transição. Mas quando eu pego, por exemplo, a obra de Paulo Freire, de Vygotsky, a gente consegue fazer uma correlação e sobrepô-la uma à outra. É bastante positivo essa relação que se tem entre as duas obras. Muito bom. Então vamos falar um pouco do nosso humanista, do Paulo Freire. Qual foi a principal contribuição? Quais foram as contribuições que você destaca? E depois disso a gente vai começar a falar um pouco em prática de EAD. Eu sou suspeita para falar, né, enquanto educadora, e a minha formação inicial é em História, então tem Paulo Freire a paixão pela educação, mas sobretudo a consciência do cidadão e da formação dele por meio da educação, né? Então essa concepção e essa estrutura que ele traz muito fortemente na obra dele, né, da formação de um cidadão, de uma pessoa ativa, consciente dentro das suas relações culturais e sociais, isso sempre me fascinou, né? E dentro dessa perspectiva ele constrói aí várias relações dentro da sua obra. Então, reduzindo, né, a estrutura gigantesca de Paulo Freire, duas coisas sempre fizeram brilhar o meu olho, né? E ele consegue traduzir muito a teoria na prática, por exemplo, quando ele traz a alfabetização de jovens e adultos, né? Então ele relaciona exatamente a perspectiva da ciência aplicado no cotidiano das pessoas. Quando a gente traz, dentro da abordagem humanista, que é importante para a aprendizagem que os aprendizes se reconheçam, né, como ativos do processo, Paulo Freire traz isso para a alfabetização de jovens e adultos nas regiões mais pobres do Brasil, né? Então ele começa a alfabetizar pedreiros, né, serventes de obra, a partir do método silábico, enfim, e traz palavras do cotidiano dessas pessoas, né? Dando um reforço e uma consciência
de que ele está aprendendo aquilo do seu cotidiano, né? Então, trazendo, vou fazer uso de uma expressão, talvez seja até julgada por isso, mas uma aprendizagem realmente significativa, né? Que é atribuída a Roosevelt, né? Isso me fascina muito. Ele conseguiu traduzir a ciência na prática de forma muito simples, sem muitas dificuldades, que eu acho que é esse o tom da educação. E, para além disso, né, devido à minha formação em ciências humanas, a consciência do poder que a educação traz, né, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo, é isso que eu acredito, né? E eu fico mais feliz ainda que essa é a missão da minha instituição. Quando você resgata a instituição a qual eu trabalho, aqui o Unipan, é a educação que transforma. E eu tenho como meta, enquanto profissional, carregar essa bandeira, que a educação transforma as pessoas e as pessoas vão sim transformar o mundo. Esse, para mim, é o maior legado do Paulo Freire. E como aplicar Paulo Freire numa educação remota? O primeiro é a tomada de consciência, né? A tomada de consciência, ela é fundamental, e o entendimento desse novo universo e tentar se aproximar do seu aluno dentro dessa nova perspectiva é muito importante. E aí, dentro da abordagem humanista do próprio Paulo Freire, o grande centro da aprendizagem é o aluno, né? Então, se despir do professor enquanto centro da aprendizagem é o princípio. E nesse momento, o lugar de fala é, mais uma vez, e como sempre, o professor tornando-se um mediador, né? A gente percebe muito a falta que faz a questão da presencialidade para aqueles alunos que não tinham o hábito da educação à distância, mas a gente percebe que, pelo menos, é o que eu venho percebendo com os meus alunos dos cursos presenciais que estão nesse regime, que a partir de 2 semanas que eles estavam nesse regime, e os professores começaram a perceber que a afetividade, que a empatia poderiam ser transpostas através dessas novas tecnologias, isso já virou a chave, o mindset desses alunos e também dos professores, e nós estamos construindo novos ambientes de aprendizagem, né? Então, essa dialética, eu acho que a palavra para responder, se eu tivesse que responder essa pergunta em uma palavra, seria dialética, né? Essa troca e essa ressignificação pautada muito num processo de mediação e empatia. E note, professor, que está aqui uma pessoa que fez mestrado na área de educação e tecnologia. Aprendi hoje com a Beatriz, o nosso background aqui, como fazer uma live no Instagram. Né? E é essa a virada, né? Porque muitas vezes os nossos alunos têm muito a nos ensinar. Eles não são tábuas rasas, né? E a partir de uma construção que eles têm de senso comum, eu consigo transferir aquilo mediando processos e interações para que eles consolidem um conhecimento acadêmico. E isso é Paulo Freire puro, né? Sim. Essa é a essência do Paulo Freire, né? Eu brinco muito, eu também atuo como professora de metodologia científica. E eu sempre faço uma analogia que eu acho que cabe muito nesse momento. Sempre que eu vou falar de metodologia, formatação de trabalhos, eu gosto muito de fazer a diferença entre o que é senso comum, o que é informação e o que é conhecimento de fato. E sempre faço a pergunta: quem aqui sabe usar o computador? Todo mundo levanta a mão. Agora, quem aqui sabe usar o Word? As pessoas levantam a mão. Mas quem sabe utilizar o Word para formatar trabalhos acadêmicos dentro da norma 1025 da ABNT de 2003? Né? Essa é a diferença. O meu aluno sabe utilizar a tecnologia, ele sabe transferir informações, mas eu preciso mediar esse processo para consolidar o conhecimento de verdade, né? Então, eu acho que essa analogia cabe muito dentro dessa nossa perspectiva desse novo normal. Muito bom. Então, e o bacana é ver que essas teorias elas podem sim ser aplicadas à distância, porque
elas não dependem de contato físico, né? Quer dizer, praticamente a única diferença hoje que você tem na educação chamada presencial, porque na verdade a educação à distância também é presencial, nós estamos presentes à distância, né? Então, a afetividade, a interatividade, que você chama de dialética, né? Essa interatividade, esse diálogo que a gente tem, tudo que você falou aí, a questão do reforço positivo e negativo, se a gente for para uma abordagem comportamentalista, a questão da aprendizagem significativa, tudo isso pode funcionar sim à distância, a gente não depende. Você conhece alguma teoria que é vinculada à questão do espaço físico? Quer dizer, a pessoa tem que estar no mesmo espaço físico para poder funcionar determinada aprendizagem? Existe algo assim? Eu não conheço. Se existe, você me diz. Então, a gente pode aplicar 100% das teorias de aprendizagem à distância, desde que sejam feitas de uma forma sem distância. Então, me conta um pouco da sua experiência agora, nesse momento, como coordenadora de EAD, certamente você está sendo mais demandada do que nunca, porque acho que você acabou sendo coordenadora de tudo agora, porque tudo virou EAD, né? Antes você era coordenadora da EAD, agora você deve ser coordenadora da graduação, da pós-graduação, da extensão, de tudo, pelo menos no que diz respeito à questão da mediação tecnológica e das metodologias relacionadas ao ensino remoto, né? Como é que foi essa transição? Conte algum fato curioso, algo que vocês aprenderam, que vocês possam passar para a gente, algumas dicas, problemas que vocês tiveram e que a gente pode evitar de cair no mesmo erro. Como é que está sendo a participação dos alunos, dos pais, dos professores? Primeiro eu quero retomar, na verdade, uma fala sua, que Opa, tem martelado muito em todas as minhas discussões, que nós vivemos um isolamento, um distanciamento físico, né? Mas não social. E eu tenho levado exato. muito essa perspectiva, né? O distanciamento é físico, não Isso. é social, Posso né? aproveitar então, já que você me citou? É, vocês vejam, quando eu falo em educação sem distância, não é só uma questão terminológica, né? Eu considero que os nomes são muito importantes. Como pesquisador, como professor, a gente tem que pensar muito bem nos nomes que a gente dá às coisas. Tá? Assim, educação à distância não foi um nome feliz. Outro nome infeliz foi o distanciamento social. Né? Puxa, podiam ter pensado em outro nome, distanciamento físico, distanciamento espacial, sei lá, distanciamento do toque, não sei, mas proximidade física, distanciamento físico. Agora, foram usar distanciamento social. E isso daí acaba, o nome errado acaba influenciando a forma como a gente encara o problema, né? Desvia a atenção e o foco da solução e foca no problema. Né? Então, desculpe te interromper, mas é que já que você Imagina. comentou, eu queria reforçar esse ponto que eu acho muito importante e que eu não estou vendo muita gente olhar por esse ângulo. Todo mundo falando de distanciamento social, dizendo, não temos distanciamento social, pelo contrário, a gente está conseguindo até se aproximar mais socialmente de pessoas distantes, até de pessoas que eram próximas fisicamente, mas que a gente acaba não interagindo muito, porque não basta você estar próximo fisicamente, né? Então, a gente está aumentando, está tendo mais lives do que nunca, está tendo mais conversas como essa do que nunca. Então, desculpe, voltando ao ponto que você estava falando. Então, você tem essa mesma abordagem, que bom, muito Sim, bem. sim. Tenho e estou propagando para todo mundo, tá? Espero que a gente consiga romper aí com esse equívoco linguístico, tá? Sim. Engraçado, professor Tori, vai ficar aparecendo aqui que não, é porque ela trabalha na instituição. Mas tem alguns alunos participando aí e eles poderão confirmar aqui esse viés. A gente teve uma grata surpresa, na verdade, quando a gente teve que virar a chave aí para o regime letivo remoto, porque, na verdade, a nossa instituição, mesmo antes da educação à distância, de estabelecer o núcleo de educação à distância, a instituição tinha um LMS próprio, né, chamado de portal acadêmico, então tinha toda uma infraestrutura de tecnologia que já era utilizada largamente pelos cursos presenciais.
Então, salvo engano, antes dos anos 2000, a gente já tinha um portal acadêmico, inclusive utilizei esse portal acadêmico como aluna da instituição, sou prata da casa, e ao longo desses anos eles foram incorporando tecnologias síncronas, assíncronas. Então, os alunos já fazem, do presencial, já fazem uso desse portal acadêmico, que inclusive é o mesmo utilizado na educação à distância, aqui no núcleo de educação à distância. Então, a virada de mindset foi muito rápida, né? 2 dias de lockdown, a gente já estava rodando em regime letivo remoto. O fato é que, com o passar dos dias, percebeu-se que os professores e os próprios alunos deveriam ter essa virada de chave, né? E há uma diferença bastante substancial em relação ao programa de uma disciplina de educação à distância e um programa de uma disciplina em regime letivo remoto, né? No ensino à distância, geralmente, nos cursos que tem a educação à distância, há um roteiro muito mais autônomo de estudo desse aluno, né? Então, ele tem uma autonomia maior de estudo e o tempo síncrono ao vivo, né, com o professor é mínimo. Enquanto no regime letivo remoto, mantiveram-se as aulas nos horários já programados e dentro desse suporte de aula ao vivo. E aí começou uma grande jornada de aprendizagem interna, né? Dos professores se reinventarem, de trazerem novas práticas, porque, afinal de contas, manter a produtividade do seu aluno durante 2 horários seguidos de aula aqui, né, com a tela, requer, sim, novas perspectivas. E engraçado, eu tenho comentado muito com os amigos professores e começando a rascunhar algumas pesquisas nesse sentido, muito mais por curiosidade e para deixar um registro sobre isso, diferentemente do que pesquisadores, psicólogos traziam que não, essa geração ela nasceu com a tecnologia na mão, eles são multitarefas, a tecnologia basta. A gente percebe que cada vez mais durante esse regime letivo remoto há demanda pela figura do professor, né? Então essa virada do mindset do professor, que ele é um elemento muito importante dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas, sobretudo, ele tem essa relevância quando ele consegue fazer uso das mídias, né, e das teorias de aprendizagem dentro do contexto o qual ele foi apresentado, é que eu tenho a garantia de um ensino de qualidade, né? Então, talvez o desafio seja esse, reelaborar práticas, reelaborar conteúdos, aulas, conhecendo novas ferramentas que tragam essa proximidade social e essa empatia. E vocês optaram por uma solução mais assim, hierárquica, mais assim, vocês definem, olha, vocês vão trabalhar dessa forma, ou vocês deram autonomia para os professores e dão suporte à medida que eles demandem? Como que foi e principalmente com os professores que não tinham experiência com EAD. Como foi a abordagem? A instituição, a pró-reitoria, assim que decretou o lockdown e o fechamento da presencialidade, a reitoria elaborou uma estratégia muito pautada em práticas que nós já tínhamos estruturadas dentro da IES, e estabeleceu-se inicialmente que cumpriria-se normalmente as aulas dentro dos horários. E as ferramentas que já estavam disponíveis, os professores faziam uso dessas ferramentas também. Então, tanto o professor quanto os alunos tinham essa formação inicial. E com o passar das semanas, percebeu-se que alguns professores, sim, tinham dificuldade com essa estrutura tecnológica. Então, o time de suporte de TI, né, na área de desenvolvimento e capacitação, ele entrou em ação, né, e quando os primeiros professores começaram a demandar esse suporte, a gente já tinha uma capacitação pronta para atender esses professores, tanto com base em tutoriais, vídeos e próprios pequenas pílulas de aprendizagem. A gente tem um programa de formação continuada aqui no Centro Universitário chamado Aprimora, né, que traz essa formação continuada.
e ele vem sendo agora muito reformulado dentro dessa perspectiva, né, de reformulações mesmo de práticas dentro desse novo normal. Então, hoje mesmo nós tivemos uma reunião discutindo, por exemplo, uma temática que está muito em alta, como realizar atividades práticas, como realizar estágios dentro dessa pandemia. Né? Então, a gente começou a enxergar essas possibilidades de um novo normal, como eu posso fazer uso dessas tecnologias para cumprimento de conteúdos e práticas de qualidade. Tá. Bom, a gente está se aproximando do final. Estão surgindo algumas perguntas sobre qual a melhor ferramenta, qual isso, qual aquilo, mas eu vou propor, vamos ver se você concorda, essas dicas sobre o que se pode usar, etc., se você poderia nos fazer uma síntese para a gente pôr no blog, assim quem acompanhar esse vídeo depois pode ir para o blog, aí a gente coloca lá algumas dicas sobre principais ferramentas, principais abordagens, alguma coisa assim, para esclarecer essas dúvidas mais específicas sobre o que usar, né? Mas a gente pode dizer que as ferramentas são inúmeras, né? E hoje em dia cada vez mais fáceis de serem usadas, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que o grande desafio, mais uma vez, assim como a construção do livro e do entendimento das teorias de aprendizagem, é a gente conseguir localizar e mediar essas ferramentas para uma aprendizagem efetiva. Né? Eu tive um desafio muito interessante, no qual eu aprendi muito e fiquei muito feliz com a aderência dos educadores. Logo quando começou esse novo, né, normal, essa pandemia, a secretária de Educação aqui do município me fez o convite de trabalhar essas possibilidades com a Secretaria Municipal, com os educadores, cerca de 1.000 e poucos educadores. E, de repente, eu me vi desafiada a pensar como trabalhar o concreto na educação infantil por meio dessas tecnologias. E me debrucei a pesquisar isso. E a gente teve uma live, né? Eu convido vocês para procurarem, depois eu encaminho o link direitinho. Está gravado lá no meu canal do YouTube. Justamente explicando ferramentas que possibilitem essa construção e essa elaboração de novas práticas, né? Do ensino infantil até o ensino superior. Então, foi bastante interessante. Compartilho com vocês depois. Fiquem à vontade para buscar o canal, professora Adriene Silva, mas eu compartilho o link aqui. A gente coloca lá no blog também. E coloca o link para o seu canal também, eu coloco o link lá. Tá bom. Compartilho com você o conteúdo que a gente usou, mas mostrando que as possibilidades são múltiplas, né? Tá. Eu acho que a palavra da vez é se reinventar e buscar novas abordagens para o uso dessas ferramentas. Bom, eu vou pedir para a Beatriz fazer o sorteio. Enquanto ela está fazendo o sorteio, já vai nos informar, então, quem é o vencedor ou a vencedora. Eu vou pedir para você responder a uma pergunta da Elaine, tá? Sobre como vai ser depois da pandemia. Aí, acabando de você responder isso, eu já anuncio o nome do vencedor ou da vencedora. Provavelmente vencedora, porque a gente tem um perfil de seguidores, na maior parte, feminino mesmo. Olha, Eliane o nome? Elaine. Elaine, eu acho que após a pandemia a gente vai ter uma evolução muito grande das práticas didáticas, sobretudo relacionadas diretamente ao processo de ensino e aprendizagem. A gente é um mundo de muita incerteza após a pandemia, mas eu penso que essa experiência de se reinventar e buscar novas práticas e tendências, ela tem contribuído muito para o aprimoramento docente. A gente fala tanto de formação docente, mas eu acho que em tempos de pandemia, forçadamente, nós nos vimos aí desafiados a nos reinventar, a estudar, a buscar novas perspectivas. Então, eu penso que o pós-pandemia, ele vai ser, para nós, educadores, um ambiente muito propício a crescimento, visto que a gente tem aí, está tendo, né, a possibilidade de reinventar
não só nos reinventar quanto profissionais, as práticas pedagógicas, mas inclusive o currículo, né? A gente vê o próprio Ministério da Educação trazendo a educação à distância como um dos pilares. E vai ter que ter uma virada em relação a levar a educação em qualquer canto do mundo. E eu penso que a educação sem distância é uma solução. Muito bem. Bom, muito obrigado, foi ótimo, a gente ficou com vontade de saber mais e vocês vão poder continuar no blog Educação Sem Distância, ecemd.org, e lá vai ter uma postagem até amanhã, se possível, hoje mesmo. Vou colocar este vídeo dessa conversa, o vídeo que a professora Adriane falou sobre as ferramentas, as metodologias que podem ser usadas em todos os níveis educacionais, o link para o canal da professora Adriane, o link para o livro, para quem quiser adquiri-lo. Ele, na versão e-book, é um preço muito acessível, né? Então, e não eu recomendo... disso, viu, professor? Sim, isso é muito bacana. Aliás, inspirado em você, eu discuti bastante com o meu editor e consegui convencê-lo a baixar o preço da Educação Sem Distância na versão e-book também, tá? Então, não chegou ao preço que você pratica, não consegui, mas a gente está a um preço bem em conta mesmo, R$ 9,90 no caso da Educação Sem Distância. Imagina, muito acessível. Então, a gente vai passar tudo isso. Eu já tenho aqui o nome da vencedora, adivinhei que seria feminina. Então, a nossa seguidora, uma seguidora fiel, que contribui bastante com o nosso site, fico feliz dela ter sido ganhadora, tá? Ela fez colocou mais que um comentário lá, então aumentou a probabilidade. É a Rafaela Gomes, parabéns, Rafaela Gomes. A Beatriz Felicino, nossa produtora, vai entrar em contato com você, vai pegar o seu endereço, vai passar para a Adriane vai assinar e ela vai despachar de lá de Patos de Minas mesmo, porque não tinha jeito de fazer de outra forma. Obrigado, Adriane, pela sua participação, por ter doado esse livro e por ainda colocá-lo no correio por nós e despachado aí para a Rafaela Gomes. A Rafaela Gomes, se estiver nos assistindo, se manifeste, senão a gente entrará em contato em breve. Suas palavras finais, então, Adriane? Mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade de você, professor, nessas discussões tão profícuas a respeito da educação. Vejo aqui o canal Educação Sem Distância como um dos pilares para a gente quebrar diversos paradigmas e reconstruir processos de ensino e aprendizagem cada vez mais significativos dentro desse novo normal. Me coloco à disposição de todos os seguidores, de todo mundo que está participando da nossa live para a gente discutir e conhecer um pouquinho da realidade de vocês, naquilo que eu puder contribuir e aprender com vocês, né? Não se esqueçam que a educação ela é dialética, todo dia ela está em transformação. Nós, como educadores e como aprendentes, temos que estar cientes que a aprendizagem ela deve ser reconstruída, né? Ela não é estática. E convido vocês para a gente discutir mais vezes sobre esse assunto. Já estou aqui, já anotei na minha agenda o ciclo de lives com a Vânia, não, né? Com a Andréa Filatro. Andréa Filatro, a Alice Carraturi e a professora Vani Kensky. Isso, então vão ser as nossas próximas... São figurinhas carimbadas aqui nas minhas leituras. Você puxou uma fila muito bacana, viu, agora? Estou me sentindo honrada, hein? Mas é isso, agradecer, me colocar à disposição e vamos nessa, pessoal. É Paulo Freire mesmo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo livro, parabéns pelo excelente trabalho que você faz aí na Unipam. Obrigado a vocês que nos seguiram aqui, que acompanharam a live ao vivo, desculpem o pleonasmo, e você que está nos assistindo agora essa gravação, tá? Porque em geral a gente tem muito mais pessoas assistindo depois, porque é difícil as pessoas hoje em dia acertar, e é um horário ainda
de expediente, né, 17 horas que eu optei por fazer. E é isso aí. Obrigado a vocês, parabéns para Rafaela Gomes e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, abraço. Tchau.